Graça e paz, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus. Se você puder, abra comigo em Mateus 6, vamos ler a partir do versículo 24. Se você não tiver com a sua Bíblia, abra através do aplicativo, divida a tela e vamos abrir o nosso coração nesse momento para receber o que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Diz assim: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com as suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, ó vós de pequena fé? Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam. Portanto, o vosso Pai Celeste, que sabe o que necessitam de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Aqui, o Senhor Jesus está nos convidando a viver a prioridade em meio a um mundo do caos da distração, onde temos muitas preocupações, temos muitas coisas nas quais pensar, mas existe uma única coisa que é essencial e que supre todas essas nossas necessidades. Hoje, nós vivemos em uma era caótica. São muitas demandas, muitas tarefas, são muitas trends para seguir, muitas tendências para se encaixar, são muitas novidades para ficar por dentro, são muitas tarefas acumuladas para poder colocar em dia. Mas eu queria te perguntar hoje, qual é a sua prioridade no momento? Qual é a sua prioridade hoje? Eu vou te dar um tempo, você pode pensar e pausar o vídeo e aí você me fala. Agora, eu vou te perguntar se você falou uma única coisa como prioridade ou se você listou uma lista de prioridades no plural, né? E aí eu vou te dizer, se você listou mais de uma prioridade, é porque nenhuma dessas coisas é prioridade para você no momento. E eu sei que isso é um pouquinho difícil de assimilar, né? Um pouco dolorido, mas eu vou te explicar. Prioridade não existe no plural. Ah, mas é claro que existe. Se eu pesquisar no Google vai aparecer prioridades no plural, mas eu vou te explicar. Prioridade na nossa língua vem do latim, a palavra prior do latim, que significa aquilo que vem antes de todo o resto, uma única coisa que importa mais do que as outras. E, com o tempo, é uma questão cultural. Nós passamos a dizer prioridades no plural por conta da grande demanda de coisas que tentamos fazer, o peso de muitas coisas acumuladas que tentamos carregar todos os dias. E aí começou um grande caos. E por quê? A nossa agenda acaba ficando muito cheia, porque nós
colocamos muitas coisas que são urgências como prioridades. E aí você para no final do dia, foi muita correria, foi muita coisa para fazer. E mesmo assim, mesmo você fazendo muitas coisas e pensando em muitas coisas e se preocupando com muitas coisas, você acaba num dia com muito movimento, mas pouco avanço. Por quê? Você pegou uma lista de prioridades, que no caso é a raiz da distração. Você desvia o foco que deveria ser em uma única coisa e desvia para várias outras coisas. E nisso você não tem nenhum avanço no final do seu dia. E aí vem aquela famosa frase: nossa, 24 horas não está sendo mais suficiente para mim. A minha agenda está muito cheia, a minha lista de tarefas está muito cheia, eu tenho muitas urgências para cumprir e eu não consigo fazer isso em um dia. E nós acabamos ficando um pouco frustrados por isso, porque nós tentamos fazer muitas coisas, mas não foi um dia produtivo. Mas a questão é que produtividade não é você fazer mais coisas, é você saber priorizar. E hoje, o chamado de Jesus para nós é exatamente isso: aprender a priorizar em meio a esse caos da distração, em meio a esse caos de informações simultâneas ao mesmo tempo. E por que que prioridade, no plural, é a raiz da distração? Se você pesquisar no Google a definição de prioridades, vai dizer assim: prioridade é a condição do que é primeiro em tempo, ordem e dignidade. Possibilidade legal de passar à frente dos outros, preferência e primazia. Condição do que está em primeiro lugar em importância, urgência, necessidade, premência e etc. E aí vem a questão de prioridade versus a distração. Por quê? Enquanto a prioridade aponta para uma única coisa que importa mais do que todo o resto, a distração, vou mostrar para você a etimologia dessa palavra, a origem dessa palavra no latim, que é o seguinte: distractio, que vem de distrair, que formado por dis, né? O prefixo dis, que significa separação, e trair, que é puxar, ou seja, é despedaçar, puxar e desmembrar em várias partes, ou seja, puxar a sua atenção a vários pontos diferentes, enquanto você precisa focar em uma única coisa. E é aí que a gente vê o contraste entre o que a palavra nos diz para fazer e o que o mundo tenta nos estimular a fazer. Porque enquanto a palavra vai dizer que uma coisa eu peço ao Senhor e uma coisa eu buscarei, enquanto Jesus fala que uma única coisa é necessária e essa não será tirada de quem a buscar, o mundo vai tentar te colocar várias opções, várias alternativas chamativas para que você tire o seu foco dessa única coisa que é necessária. E esse é o ponto que nós vamos trabalhar aqui. Eu vou convidar você a abrir em outras referências bíblicas para que nós vejamos que a Bíblia ela é muito clara sobre a prioridade. Nós vamos agora, Mateus também, vamos abrir em Mateus, mas agora no capítulo 22. 22, do versículo 36 ao 40, que vai dizer assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a esse: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Ou seja, amar o Senhor em primeiro lugar. E aí, quando nós amamos o Senhor em primeiro lugar, nós vamos entender que o amor do Senhor exige também que nós pratiquemos, né,
Não importa, tipo, não vai valer muito se você fala amar muito ao Senhor. Você tem que agir como alguém que ama o Senhor. E alguém que ama o Senhor também vai amar os seus filhos, né? Os filhos de Deus. Outra referência está em Hebreus 12, versículo 2. Hebreus 12, versículo 2, que diz assim: olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Ou seja, manter os olhos fixos em Jesus. O foco nessa única coisa que importa mais. Mateus 6, versículo 33, que nós lemos agora há pouco, que é: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora nós vamos para o Salmo 27. Salmo 27, versículo 4, que vai dizer assim: uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Ou seja, uma coisa desejar e uma coisa buscar. Não é você simplesmente fazer primeiro. Priorizar não é só você fazer primeiro. É você dar a importância àquilo. Não é só você fazer isso na primeira hora do seu dia. É isso ter a importância para você durante todo o seu dia. É o que o salmista vai dizer no primeiro salmo, que é: o bem-aventurado medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele tem prazer na lei do Senhor e nela ele vai pensar de dia e de noite. Ou seja, ele não vai se limitar àquele único momento que ele deu a primazia do tempo, mas também vai dar a primazia da qualidade, a primazia da dignidade, a primazia em todas as questões da vida. A outra referência está no Salmo 119. Vamos continuar nos Salmos, mas vamos para o Salmo 119, no versículo 173, que diz assim: deixai a tua mão me socorrer, pois eu escolhi os teus preceitos primeiramente. Ou seja, quando nós priorizamos ao Senhor, nós temos socorro nele, nós temos segurança nele. Salmo, agora vamos voltar um pouquinho, Salmo de número 69, no versículo 9, que vai dizer assim: pois o zelo da tua casa me devorou, e as vergonhas daqueles que te envergonham recaem sobre mim. Ou seja, quando nós priorizamos ao Senhor, o zelo pelo nome dele nos consome. E aí passamos a ter aquela identificação com o Senhor. Se alguém fazer algo que fere a santidade de Deus, isso vai ferir a você também, porque você está unido a Deus. A sua prioridade não é mais uma questão de só fazer primeiro. Você ama aquilo que você prioriza. Agora vamos para Filipenses, de número 3. A carta aos Filipenses, capítulo 3. Número 3, versículo 14, que vai dizer: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, priorizar ao Senhor, quando nós priorizamos, passamos a focar no nosso prêmio. Deixamos as outras coisas que não acrescentam em nada de lado, porque nós estamos com foco no prêmio da soberana vocação, no prêmio da salvação, que é estar com o Senhor Jesus. E, por último, vamos para a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 10,
versículo 31, que vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo isto para a glória de Deus. Ou seja, quando nós priorizamos ao Senhor, tudo aquilo que nós fazemos passa a glorificar o nome dele. E aí nós vemos a mudança aqui de atitude. Porque no momento em que Jesus estava falando, ele estava falando para as pessoas preocupadas com aquilo que estava no externo, preocupadas com o que iriam comer, beber, se vestir e tudo mais. E agora, tudo isso que elas fazem para a glória do nome do Senhor. Se hoje você está lutando, está numa batalha constante, com uma distração, porque são muitas as propostas do mundo para você, entenda hoje que uma única coisa é necessária. Se você quiser fazer um teste, pergunte para você agora qual é a única coisa que, se eu fizer hoje, vai fazer o meu dia valer a pena. E eu posso te responder isso de uma forma bem simples. Buscar o Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor possa te abençoar através dessa palavra. Se ela tocou no seu coração, que você possa guardar ela e deixar que essa semente possa produzir frutos através de você. Não só para a sua vida, mas também para edificar a vida daqueles que estão ao seu redor. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Abençoar a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Que você possa guardar isso no seu coração e praticar isso com amor ao Senhor e dando prioridade a Ele, em tempo, em dignidade, em qualidade, em urgência e em todas as demais áreas da sua vida. Que o Senhor possa ser prioridade para você. Amém?